Oi pessoal, tudo bem? Olha, sabadão a gente aqui, hein? Olha, eu estou fazendo para vocês aqui só um complemento de informações, tendo em vista o trabalho que vocês têm que entregar para mim. Aliás, para todos os professores, né? Vocês têm os trabalhos que foram colocados lá no Bitlist do Google Formulários, tá? Então, matemática, no caso dos terceiros anos, está com o tema de números complexos. E apareceu uma dúvida lá, alguns alunos perguntaram para mim, tá? Ontem, inclusive, no final da tarde, tá? Início da noite, então a hora que já tinha terminado já o meu atendimento, entendeu? Então eu vou, tendo em vista essas pessoas que estão perguntando para mim, então eu vou fazer aqui com vocês uma aulinha especial, beleza? Só para ajudar vocês, porque vocês, essa semana agora, vocês têm que entregar tudo, a gente tem que completar as notas de vocês, ou seja, a gente está fechando essas notas bimestrais, no caso do segundo bimestre, agora, nessa semana. Então eu preciso que vocês, por favor, entreguem, tá? Repetindo para ninguém mais ter dúvida, nós passamos as atividades da AP de 2019, pessoal do terceiro ano, né? Também pedi isso para o segundo ano, eu vou falar do terceiro, hoje eu vou falar do terceiro. Então, nós pedimos as atividades de 2019, da AAP, até fiz uma live com as questões de 2018 e tal, e o pessoal está me devendo essa atividade ainda, faz tempo que eu passei. Depois teve uma atividade do Google Formulários, parecida com essa que a gente está fazendo agora. Depois tivemos a AP de 2020, tá? Depois tivemos uma folha de exercício que eu passei para vocês, tem até a figurazinha lá, figurinha do Mestre dos Magos. E agora essa atividade do Google Formulário dessa semana, tá? Que foi passado para vocês desde segunda-feira. É para responder lá mesmo, tranquilo, e algumas dúvidas, obviamente, que aparecem. Eu fiz um plantão nessa semana de 32 horas, tá? Até estive conversando com algumas pessoas a respeito. E eu, assim, a quantidade de pessoas que estão me perguntando, eu gostaria que fosse maior, tá? Vamos ver se agora no terceiro bimestre a gente faz uma coisa um pouco mais junta, mudar algumas coisas, a gente vai tentar melhorar essa comunicação. Uma é fazer o canal do YouTube que eu fiz, tá? Então aqui eu vou colocar no canal do Triangulando, vocês coloquem lá no YouTube, Triangulando uma Missão Matemática. Aí você procura os temas lá. Essa aqui, por exemplo, vou colocar com números complexos, aula 2. Beleza? Vamos lá, então, não perdendo muito tempo, vamos? Olha aqui, ó. Determine o valor de t real para que o número complexo, tá aqui, ó. Esse número complexo aqui, ó, seja um número real. Ou seja, o que quer dizer isso? Deixa eu fazer rapidamente aqui para relembrar. Isso aqui é chamado número complexo. Vamos colocar a representação algébrica dele. Então você tem A mais BI. Esse I é de imaginário. Porque nos conjuntos que foram explicados para vocês desde o início dos anos iniciais do ensino fundamental, vocês aprenderam o conjunto dos números naturais, depois vieram os números inteiros, depois vieram os números racionais, depois os reais, dentro dos reais os irracionais, e agora fora de tudo isso você tem os números complexos, tá? Número natural, 0, 1, 2, aqui já entra os negativos. Aqui já entra os negativos, mas pode entrar números decimais, frações. Aqui dentro do I, você tem raiz quadrada de número que não é exato, uma raiz exata, não é raiz exata. Você tem aqui, por exemplo, o π. São os números que representam quantidades infinitas, tá? Por isso que se chama números irracionais. Então, o que os números reais tem a mais que os racionais? Ele tem tudo que os racionais têm,
só que ele tem os irracionais dentro dele. Por isso que ele se torna o maior conjunto da matemática. E dentro de cada um, tá? Por que tem esse desenho? Porque dentro dos inteiros, os naturais estão lá dentro. Então, os inteiros também têm a parte natural, a parte dos números naturais, que são os números positivos. Números naturais porque é aquilo que você pode contar na natureza. Número 1, 2, 3, entendeu? Então, cada conjunto aqui está um dentro do outro. E fora de tudo isso, você tem os complexos. Os complexos, ele é um conjunto separado de todos os outros, tá? Ele tem, por exemplo, raiz quadrada de número negativo. Isso pode, no complexo pode. E que número seria esse? Por exemplo, 2i. Tá? Se eu estou falando de uma equação, pode ser até mais ou menos 2i. Ok? Como assim 2i, Ronaldo? Então, vou fazer para você aqui. Ó. Menos 4 é a mesma coisa que 4 vezes menos 1. Você vai substituir o menos 1 pelo i quadrado. Então, a raiz quadrada do 4 é 2, e de i ao quadrado ele perde esse 2, ó, fica só o i. Ok? Então, por isso que ele tem essa letra a mais para simbolizar, que é um conjunto fora do campo dos números reais. É o i de imaginário, tá? Mais conhecido como um número complexo. O número complexo, na realidade, ele traz dentro dele uma parte real, uma parte imaginária. E como separar os dois? Aí eu peguei um exercício, que é o que o pessoal perguntou para mim ontem, e eu vou responder para você agora, porque quando me perguntaram já tinha passado, então eu vou fazer agora para vocês. Então, ó, aqui você tem o número i, tá? E tem o número que não tem i. Então essa aqui é a parte real e essa é a imaginária. Agora, vamos lá. Olha o que ele pede no exercício. Ele quer que você determine o valor de t para que o número complexo seja um número real. Para ser apenas real, a parte imaginária tem que desaparecer. Então vai ter que ficar uma coisa assim, ó. T mais 0i. Aí 0 vezes qualquer número é 0, e aí fica só o número real. Ou seja, eu tenho que fazer essa parte virar 0. Para virar 0, eu vou ter que igualar a 0. Então, 2t menos 4 igual a 0. Eu vou forçar o aparecimento desse valor, tá? Tudo bem? O t que eu coloco aqui é o mesmo que vai ali, beleza? Mas agora só me interessa é esse aqui. Então, para isso aqui ser 0, o valor do t que entrar aqui vai ter que entrar aqui também. Tá ok? Mas ele não perguntou qual é esse real. Ele só perguntou que ele quer que seja um número real. Vamos lá. Então, passo o menos 4 para lá. Passou para lá, fica mais 0 mais 4 dá 4. Eu passo 2 dividindo. E aí, t é igual a 4 dividido por 2. T igual a 2. Acabou. Justamente é o valor que vai aqui, ó. Tá? Se aqui fosse 3t, tá? O número real aqui seria 6. Porque eu já sei que o t vale 2. E aí 3 vezes 2, 6. Se pedisse pra gente, olha, eu quero que se torne um número real e qual é esse número? Então, se aqui fosse 3t, eu já ia falar para você, olha, o real que deu nesse aqui é 6, porque o t vale 2. Agora, como a pergunta foi na lata, ele perguntou qual o valor de t para que isso aqui fique um número real. Então, para ficar real, a parte imaginária tem que sumir. Então, você iguala isso aqui a 0. Igualou a 0, se tornou uma equaçãozinha do primeiro grau, tranquilinha. Já ali, vai virar uma equação do segundo grau. Mesmo que incompleta, não deixa de ser uma equação do segundo grau. Então, ó, esse aqui, para se tornar um número imaginário puro, tá? Ou seja, para o 2i ficar sozinho, então t tem que ser 2. Não.
Eu já estou fazendo a pergunta, já imaginando o que vocês iam perguntar para mim na sala de aula, tá? Esquece lá, 2i já está quietinho. Eu só quero que ele fique sozinho. E para o 2i ficar sozinho, ou seja, o que é um imaginário puro? É quando o real, a parte real desaparece. Então basta, esquece o 2, só vai trabalhar com esse aqui, ó. Então, isso aqui tem que ficar 0. Beleza. Passo o 9 para lá, vai ficar t ao quadrado igual a 9. E aí nós aprendemos uma coisa, que é o seguinte, tudo que eu faço no membro, eu faço igualzinho no outro. Então, eu vou tirar a raiz quadrada dos dois lados. Ok? Isso aí para você manter o equilíbrio, que é uma equação. Então, tudo que você faz no membro de uma equação, você vai fazer no outro membro também. Então, aqui eu vou cortar o 2 com a raiz. Vai ficar t, e a raiz quadrada de 9 é 3. Como é uma equação, na realidade, o que é uma equação, né? No caso, precisa ter uma igualdade. Essa igualdade separa o primeiro do segundo membro e tem que ter uma letra, que nós chamamos de incógnita. Nossa letra aqui é t. Então, se eu pegar esse 3 e colocar aqui, ó, 3 ao quadrado, 9. 9 menos 9, 0. Beleza. Mas e se fosse o menos 3? Menos 3 ao quadrado é a mesma coisa que menos 3 vezes menos 3. E menos vezes menos dá mais. 3 vezes 3 dá 9. Vai continuar sendo 9 menos 9. Portanto, quando você tem uma equação de segundo grau, você pode ter até duas respostas, no máximo duas. Uma equação de segundo grau ela pode ter um delta negativo e não ter solução, se eu estou falando de número real, tá? Se eu estou falando de complexo, pode ter. Mas aqui no caso, tem um valor real mesmo, porque aqui o 3 não está com i, mas se eu colocar o 3 aqui, ao quadrado dá 9 menos 9, vai sumir, ó, aí vai ficar só o imaginário. E se eu colocar o menos 3, vai dar 9 também. E 9 menos 9 dá 0, vai continuar sendo 2i. Portanto, o meu conjunto de solução aqui tem dois números. É o menos 3 e o 3. Ok? Acaba aí o exercício. Você pode também encontrar uma resposta no vestibular escrito dessa maneira. T igual a menos 3 ou T igual a 3. Tudo bem? É a mesma coisa, mas geralmente tá, é dado como conjunto de solução e a gente coloca essa aqui como a resposta certa. Ok? Você pode ver que aqui não tem parênteses, só tem a chave. Toda vez que isso acontecer, é porque esses dois representam a mesma incógnita. Por exemplo, é o T1 e o T2. Ah, professor, mas não é x e y, não. X e y, toda vez que você precisar, tiver uma conta em que apareça x e y, e você quer descobrir o conjunto de solução dela, aí o conjunto de solução ele virá assim, ó, S, aí tem que ter parênteses. Por quê? Porque o primeiro representa o x e o segundo o y. Como aqui você só tem uma incógnita, então você só vai ter as chaves, não vai ter o parênteses. Olha que legal, muita gente não sabe disso que eu falei agora. E aprendeu agora, ou relembrou agora, não é? A gente está aqui para isso, tá? Esse é o objetivo mesmo do trabalho, tá? A gente está relembrando, está reforçando, tá? Tudo bem? Então dá um print aí, que agora eu vou falar um pouquinho, não pedindo trabalho, mas como na live de números complexos eu não falei da divisão, então eu vou falar agora aproveitando essa brecha aqui da nossa aula, beleza? Vamos lá? Para terminar, porque é curto, hoje é curto, prometo. Sei que é sabadão, o pessoal quer ver filme, o pessoal quer ver o Luciano Huck, quer descansar, quer dormir. Então vamos só falar um pouquinho da divisão, ok? Olha só, quando você fala de divisão, eu primeiro quero fazer uma recordação, vamos colocar assim, ó, recordando
divisão de radicais. Então, vou fazer agora uma abordagem um pouquinho diferente, um pouco mais completa. Se eu tenho, por exemplo, uma coisa assim, 2 sobre raiz de 2, antigamente, até quando você, nos anos 70, eu era criança ainda, a gente, uma vez o meu tio trouxe uma calculadora, eu nunca me esqueço, calculadora, quando surgiu a calculadora eletrônica, olha, faz tempo, hein? Ela só fazia as 4 operações, a primeira só fazia as 4 operações. E esse tipo de cálculo ela não fazia, dava erro na tela da calculadora. Não fazia. Porque na realidade, pensa bem comigo, por que isso aqui não é uma coisa tão fácil assim? Porque aqui você tem um número inteiro dividido por um número infinito. Porque a raiz quadrada de 2 dá 1,414, infinitos números, não tem fim. Então, fica difícil de você dar uma resposta assim bonitinha, não tem. A não ser que você faça a racionalização. Olha só, nós vamos falar sobre racionalização. Essa é a palavra certa para essa divisão dos radicais, tá? Então aqui você no caso aqui vai fazer o seguinte, você concorda que se eu multiplicar por 1 aqui por 1 aqui, vamos supor uma pessoa que ganha R$ 1.200 de salário. Se o patrão dela falar assim, olha, eu vou multiplicar o teu salário por 2 meios, quanto que você recebeu? Não, você continuou ganhando a mesma coisa. Porque ó, você multiplicou e dividiu ao mesmo tempo. Toda fração é uma divisão. Se eu dividir 1.200 por 2, dá 600. Se eu multiplicar 600 por 2, volta a ser 1.200. Então, toda vez que você multiplicar por uma fração onde o numerador é igual ao denominador, você não altera absolutamente nada. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma coisa que teoricamente não vai mudar nada. Eu vou multiplicar em cima e embaixo pela raiz de 2. Mas olha o que acontece. 2 vezes raiz de 2 dá 2 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2, quando você tem o mesmo radical, ó, aqui é raiz quadrada por raiz quadrada. Quando você tem radical do mesmo índice, você pode multiplicar os radicandos, que são os números que estão dentro. Então vai ficar o quê? Raiz quadrada de 4. Vai ficar 2 raiz de 2 dividido pela raiz quadrada de 4, que é 2. Como está multiplicando, eu posso dividir. Olha, quer dizer que dá o próprio raiz de 2. Olha que interessante. Se eu dividir 2 pela raiz de 2, dá raiz de 2. Olha que coisa interessante. Você pode fazer um teste. A raiz quadrada de 2 é aproximadamente 1,414. Se você dividir 2 por esse valor, a resposta vai dar aproximadamente, porque eu vou dar aproximadamente, porque aqui eu já estou aproximando, tá? Também a 1,414. Muito interessante, né? Bom, aqui pode dar o print se quiser. Eu vou colocar 3 exemplos. O que me interessa é o terceiro exemplo. Você vai ver por quê. Vamos lá? Ó, outro exemplo que eu te dou de racionalização é esse aqui, ó. 2 dividido pela raiz cúbica de 4. Nossa, professor, agora você exagerou, hein? Ah, eu já aprendi, professor. É só copiar. Apareceu a raiz aqui, eu multiplico igual. Não é bem assim. Não é bem assim. Quer ver só porque vai dar erro aqui? Aqui, esse por esse, dá 2 que multiplica a raiz cúbica de 4. Aqui, eu falei para você, quando o radical tem o mesmo índice, você repete o radical. E 4 vezes 4 é 4 ao quadrado. Para tirar um número de dentro da raiz, só relembrando aquela raiz de 9 que eu fiz agora há pouco, raiz de 9 é 3 ao quadrado. Quando a raiz é quadrada, quando não tem nada aqui, o 2 está escondidinho lá. Ele só sai lá de dentro
Quando aqui mesmo, faz de conta que é chave e fechadura, ó. Essa chave serve nessa fechadura. Saiu 3. Tá? Isso quer dizer que a cada duas cópias, a cada dois números iguais, sai 1. Aqui, a cada 3 iguais, sai 1. Mas como é que eu vou tirar 3 se aqui só tem 2 número 4? Ou seja, se é sempre a chave e a fechadura, essa chave não serve nessa fechadura, né? Então eu não posso fazer isso. Nossa, Ronaldo, agora eu desaprendi, agora eu não sei o que você quer não. Eu vou falar para você o que você vai fazer. Já que você tem que multiplicar pelo mesmo número em cima e embaixo, você coloca 2 aqui. Pronto. Olha o que vai acontecer. 4 vezes 4 ao quadrado, lembra das propriedades da potenciação? Você copia a base e soma os expoentes. 1 mais 2 dá 4 ao cubo. Opa! Então aqui vai ficar 4 ao cubo. Ah, agora eu consigo tirar. Aqui é 4 ao quadrado também. Então vai ficar o quê? 2 raiz cúbica de 4 ao quadrado, 16, porque eu não consigo tirar nada mesmo. Embaixo, o 4 saiu. Pronto. Agora, não acabou ainda, dá para você simplificar, ó. O 2 com 4. Se eu dividir os 2 por 2, resposta, raiz cúbica de 16 sobre 2. Tá? Quem tem calculadora científica consegue saber o valor disso aí. Que aqui são 3 números iguais que multiplicados dão 16. Tá? Então, vai dar um número entre 2 e 3, né? Porque 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Só que 3 vezes 3 vezes 3 já vai dar 27, está bem longe. Está mais perto do 2 do que do 3, né? Bom, a resposta é essa que você está vendo, é essa que você vai encontrar no vestibular. Tudo bem? Bom, dá o print aí. Vamos passar para o próximo. E o legal que eu posso fazer, depois você volta, né? Por isso que eu posso apagar rápido. Você pode voltar a minha filmagem depois se você não entendeu alguma coisa. Pode mandar pergunta aí para mim, como o pessoal tem feito, tá? No exemplo C, vamos colocar assim, ó, 2 sobre 1 mais a raiz de 2. Olha que lindo. Ah, professor, é muito fácil. É só você pôr um parênteses aqui e multiplicar por 1 mais a raiz de 2 aqui e 1 mais a raiz de 2 aqui. Porque aqui não tem raiz cúbica nem nada. Não vai dar certo. Vou mostrar para você o porquê. Ó, na hora que eu distribuir aqui embaixo, antes de fazer aqui em cima, vou fazer aqui embaixo, ó. 1 vezes 1, 1. 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. Raiz de 2 vezes 1, raiz de 2. Raiz de 2 vezes a raiz de 2 dá raiz de 4. Aí embaixo vai ficar o quê? Vamos pensar só embaixo. Vai ficar 1 mais 2, 3. 3. Mais 1 raiz de 2 mais 1 raiz de 2, 2 raiz de 2. Você só foi empurrando o problema com a barriga. Gente, o objetivo da racionalização, o que é? É sumir com o radical do denominador. E se você multiplicar do jeito que eu falei agora, você não sumiu, o radical continuou lá. Então não adianta. O que você vai ter que fazer? Vai ter que usar uma propriedade que eu falei esses dias atrás, que é lá do produtos notáveis. Você vai ter que multiplicar pelo sinal contrário. Dá uma olhada. Se eu colocar negativo aqui e negativo aqui, olha o que acontece. Vai ficar assim, ó. 2 vezes 1, 2. 2 vezes menos raiz de 2 dá menos 2 raiz de 2. Olha o que acontece quando eu ponho o sinal contrário que está aqui. Olha o que vai acontecer. Agora é a grande mágica, dá uma olhada. 1 vezes 1, 1. 1 vezes menos raiz de 2 dá menos raiz de 2. Raiz de 2 vezes 1 dá mais raiz de 2. E raiz de 2 vezes a raiz de 2
Mais vezes menos dá menos raiz quadrada de 4. Repara que esse menos está fora, não está lá dentro. Se tivesse lá dentro, era número complexo que nós estávamos falando. Tá? Como é que vai ficar então? Vamos continuar aqui embaixo. Vai ficar 2 menos 2 raiz de 2. Por que tem que ser pelo sinal contrário, professor? Dá uma olhada. Você vai cortar o raiz de 2 com a raiz de 2. Ó. Você sumiu com o radical. Você conseguiu fazer com que sumisse. E aí eu tenho uma resposta que dá para você imaginar. Vai ficar assim, ó. 1 menos raiz quadrada de 4 é 2. 1 menos 2. Vai ficar 2 menos 2 raiz de 2 dividido pelo menos 1. Você não vai encontrar resposta assim lá no vestibular. O que você tem que fazer? Puxa, agora eu não posso deixar o negativo lá embaixo, fica feio, né? Não tem resposta assim lá. O que você vai fazer? Você pode fazer até de cabeça. Você vai multiplicar por menos 1 em cima e embaixo. Por quê? Para você trocar todos os sinais. Dá uma olhada, vai ficar, no caso, menos 2, mais, ó, aqui é mais ficou menos, aqui é menos ficou mais, sobre menos com menos dá mais 1. Como dividido por 1 é a mesma coisa, a resposta é menos 2 mais 2 raiz de 2. Ou seja, essa é a resposta que você vai encontrar. Ok? Essa é a resposta que você vai encontrar no vestibular. Você não vai encontrar assim, tá? E não vai encontrar com radical lá embaixo. Se tiver isso, está errado. A resposta certa é essa. Não tem radical no denominador, tá? E ficou sozinho, bonitinho, porque o 1 dividido por 1 é ele mesmo. Você também não vai ter essa resposta aqui. Aqui está incompleta, tem que acabar a conta. Tá ok? E só vai acabar, nesse caso, se trocar todos os sinais. É a mesma coisa que você multiplicar por menos 1 em cima e embaixo. Dá o print aí. E para finalizar, eu vou falar da divisão de complexos. Eu precisava desse conhecimento, por isso que eu fiz essa abordagem. Senão fica meio decoreba, aí não é o objetivo, tá, do meu trabalho. O objetivo é você entender o que você está fazendo. Entendeu? Senão fica uma coisa meio jogada no ar. Ó, aquela coisa meio mecânica, é assim que faz, pá, acabou. Tem que pensar no que você está fazendo, senão fica sem graça. Tá legal? Ó, vamos fazer agora uma divisão então de complexos. Vamos supor que eu tenho assim, ó, 3 sobre 1 menos 2i. Olha que bonitinho. Tá? Você tem que fazer o i desaparecer daí. A mesma coisa que você pensou agora para os radicais, na racionalização, eu vou pensar para os números complexos. Eu vou usar o mesmo raciocínio. Por isso que eu fiz essa abordagem para vocês, que serviu de revisão. Você vai colocar parênteses aqui e vai multiplicar pelo sinal contrário do que está aqui. Igualzinho. Se é mais fica menos, se é menos fica mais. Então aqui eu vou fazer por 1 mais 2i. Embaixo, 1 mais 2i de novo. Lembre-se que sempre você tem que multiplicar por números iguais em cima e embaixo. O que eu colocar aqui, tem que colocar aqui. Senão você mudou o valor da fração, concorda? Vamos lá. 3 vezes 1. 3. 3 vezes 2i. 6i. Embaixo. 1 vezes 1. 1. 1 vezes 2i. 2i. Menos 2i vezes 1. Menos 2i. E menos 2i vezes 2. Ó, menos com mais dá menos. Aqui que é o segredão, hein? Ó, 4, que é 2 vezes 2. E i vezes i é i ao quadrado. Tudo bem? Tá? Vai ficar assim agora, ó. 3 mais 6i sobre... Olha o que aconteceu aqui, ó. 2i menos 2i. 2i caiu fora. Tá vendo? O que vai sobrar? 1
menos 4i ao quadrado. Aí, vem cá. Você tem 1 menos 4. A gente já aprendeu em aulas anteriores, tá? Aqui, em relação às operações, eu vou fazer só de divisão, tá, galera? Porque eu coloquei uma live lá falando sobre adição, subtração. Tá tudo lá bonitinho, é só você colocar triangulando uma missão matemática, números complexos. Aí tá, lá eu estou explicando, beleza? Assim a gente já termina aqui. Ó, no lugar do i quadrado, eu ponho menos 1. E lá também tem potenciação, estou explicando lá naquela live. Vai ficar assim, 3 mais 6i sobre, olha aqui, menos com menos dá mais. Olha só como é que vai ficar. Sumiu i já, não tem mais i. Tá vendo? Vai ficar 3 mais 6i sobre 5. Só que ainda não está completo. Você vai falar, meu Deus, o professor está doido. Olha aqui, ó. Você vai separar. Você tem que separar o real do imaginário. Lembra que eu falei no começo? Qual é a resposta mesmo? O resultado agora final da coisa. É 3/5 mais 6/5 de i. Aqui está mais completão ainda. Porque se vamos supor que uma pergunta fala assim, me dê a parte real e a parte imaginária dessa divisão de números complexos. A resposta seria parte real, 3/5, parte imaginária, 6/5. Parte imaginária é aquele que está com i, não precisa falar que é o i. Então você fala real, 3/5, imaginária, 6/5. Quando você fala imaginária 6/5, já dá para a gente imaginar, obviamente, que ele está com a letra i junto dele. Tudo bem? Turma, vou ficando por aqui. Espero ter ajudado um pouquinho. E aí, qualquer dúvida, vocês vão poder postar os exercícios lá até amanhã, meia-noite, tá ok? Aí, se alguém precisar de alguma coisa, por favor, manda a pergunta aí no Facebook mesmo, tá? Mas eu só não vou poder contar a resposta para vocês, isso é você que tem que fazer, tá? Gente, então façam lá os exercícios, boa sorte, beijo no coração então, bom final de sábado, bom domingo e até segunda se Deus quiser. Tchau, tchau, gente.